Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Rumo Certo. É muito bom ter você aqui com a gente. Olha, dois temas vão nortear a nossa conversa de hoje no programa, que é inovação preventiva e raciocínio criativo. São estratégias, que podem alavancar a produtividade, a qualidade dos produtos e serviços também e a competitividade das empresas, das indústrias. Sobre esse assunto, eu converso com César Eduardo da Silva, sócio fundador da Learn Limitada, lá de Joinville, Santa Catarina. Tudo bem, César? Seja bem-vindo. Olá, Sebastião. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, obrigado a você por aceitar nosso convite, compartilhar do seu conhecimento aqui para a gente levar a outros empresários, industriais também. E aí, César, antes de começar o tema propriamente, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, sua formação e o trabalho que você desenvolve na sua empresa. Certo. Eu trabalho na Learn Limitada, que é uma empresa que trabalha com otimização de processos e produtos na indústria. E aí, por otimização, leia-se redução de custo, melhoria de qualidade, melhoria de desempenho, de performance, de produtividade das empresas. E a gente faz isso com um método que a gente acabou consolidando no método do cientista industrial, que é uma temática do livro aí que a gente vai falar logo aí na frente, que foi construído com base na experiência de mais de 2.500 projetos que a gente já executou e orientou na indústria, nos mais diversos ramos, indústria de papel, de eletrodomésticos, de farmacêutica, automotiva. Então a gente já trabalhou em muitos ramos aí para desenvolver esse método que hoje a gente utiliza e faz com que a indústria nacional cresça através dessa otimização, ou seja, de fazer melhor com aquilo que a gente já tem, através de um método. O que é a base do método? São processos mais assertivos? Exatamente qual é o tom, o norte do método? A base do método é algo que ele funciona, é o que trouxe a humanidade até o nível de conhecimento que nós temos hoje. É usado desde o homem das cavernas, e vem trabalhando aqui. Teve algum tempo que esse método ficou um pouco adormecido lá na Idade Média, mas esse método ressurgiu aí por volta do ano 1500 e a gente resgatou e trabalha com ele dentro da indústria. Chama-se método científico. É a forma como a gente, como a humanidade, adquire conhecimento e, por consequência, evolui. Só que para fazer esse método científico funcionar, a gente pegou dois elementos interessantes aqui da parte humana. O primeiro é o pensamento crítico. E a gente, quando começou a trabalhar com esse método há 12 anos, percebeu que os profissionais da indústria tinham um pouco disso aí, só que precisavam ser mais instigados com relação ao pensamento crítico, porque é ele que faz girar toda a roda do conhecimento, e aí já colocando aí o tema lá da inovação preventiva, É o pensamento crítico que faz com que essas coisas avancem, com que o método científico avance e com que o conhecimento avance, E aí a gente percebeu que, trabalhando com essa parte com os profissionais, eles melhoravam as perguntas, ou melhoravam a qualidade das perguntas. Melhorando a qualidade das perguntas, você começa a melhorar o seu entendimento, Então, alguns gestores até me falam, eles têm um determinado problema na indústria, um problema com custo, com qualidade, com produtividade, qualquer problema que seja, e os profissionais já começam a disparar soluções, sem mesmo saber qual era a causa ou entender qual é o problema. Então, o pensamento crítico, que é essa primeira parte do método, ajuda as pessoas a começarem, em vez de disparar soluções que não funcionam, em grande parte, tentar entender primeiro o problema, para daí começar a resolver esse problema.
Que interessante, né? A gente falando dessas questões, parece questões muito técnicas, né? É bem pragmático mesmo, tem que ser enquanto solução, mas a gente está trazendo para quase que uma humanização quando a gente fala do pensamento crítico aí, né? Do entendimento, né? Mexe muito mais com a percepção, com até uma sensibilidade, uma predisposição para a descoberta, né? Vamos seguir nessa conversa, mas antes, só para não esquecer, a sua formação é engenheiro químico, né? Sim, sou engenheiro químico da UFSC, né? Me formei em 2002 e tenho um complemento aí de MBA em gestão empresarial, ali pela FGV. Só que a minha grande formação é feita no dia a dia, trabalhando com os projetos, com essas pessoas aí, que em cada projeto que a gente trabalha junto, a gente aprende algo mais. Então, a grande faculdade, o grande aprendizado é ali no dia a dia, com esses mais de 2.500 que a gente tem aí nesses últimos 12 anos de empresa. Que interessante. Mas tem conhecimento da engenharia química que você traz hoje para o dia a dia para a gestão empresarial, né? Certamente. É uma das bases, né, para o cientista industrial. Ótimo, mas me diga lá, então vamos lá, no pensamento crítico exatamente. Como é que funciona isso no dia a dia? Como é que se dá a descoberta, talvez, ou a necessidade de a solução para um problema lá dentro da indústria? E aí se ativa o pensamento crítico. Como é que se dá essa construção para chegar a esse nível? Veja que a questão da solução quando eu falo solução, evitar problemas na indústria, a maioria das pessoas pensa em algo pronto. Será que não tem uma fórmula pronta para a gente poder resolver problemas de forma mais efetiva? Eu diria que fórmula pronta não tem estruturas que a gente pode utilizar, e o pensamento crítico, aliado ao método científico, vem para fechar uma lacuna das pessoas começarem a fazer mais perguntas, fazerem perguntas de qualidade mais elevadas para buscar melhor essa solução. Ou seja, menos seguir e mais liderar através das perguntas. Só que só consegue fazer pergunta de qualidade boa quem tem o pensamento crítico. E aí veja só, a gente foi trabalhando todos esses projetos, a gente começou a perceber, e aí usando o pensamento crítico para melhorar o nosso próprio método, ou seja, a gente aplica na prática aquilo que fala para as outras pessoas fazerem, para as indústrias fazerem, né? A gente começou a perceber que tem pessoas que tinham um desempenho superior às demais executando projetos. E aí nós começamos a nos perguntar aqui dentro da Learn, cara, o que esses caras estão fazendo? O que esses caras têm de diferente? O que esses caras têm a mais? Quais são as práticas que eles têm que fazem com que eles tenham um desempenho superior aos demais profissionais? E aí começamos a prestar atenção nisso, e essa é uma das práticas aí do método científico, né? Ou seja, você tem que ter dados, você tem que coletar informações para, a partir dessa coleta inteligente dos dados, aí tomar decisões e ações para que você possa melhorar, né? Você não sai que nem um louco fazendo qualquer coisa, preenchendo plano de ação, né? E a quantidade de ações que você tem no seu plano de ação dizem se o seu plano de ação é robusto ou não. Não é isso. Não é isso. É conforme os dados e as informações que vocês têm. E aí, a grande pergunta era essa. O que esses caras têm de diferente? Porque se eu descobrir o que eles têm de diferente, eu posso começar a passar para as demais pessoas do grupo, dessa empresa, e assim elevar o grupo como um todo, e não ter apenas estrelas, né? A gente já disseminava o pensamento crítico como uma constante, uma habilidade que se pode melhorar, né? E aí a gente descobriu o que esses caras tinham. A gente descobriu. Quer que eu fale? Sim, por favor, estou aqui ansioso, curioso para saber. A gente descobriu o que esses caras faziam. E num primeiro momento a gente não tinha muito o que é isso aqui. A gente tinha mais ações que esses caras praticavam e a gente começou a associar a criatividade. Esses caras, por mais que
eram de áreas técnicas, né? Era o pessoal de engenharia, de desenvolvimento de produto, né? de manufatura, de qualidade, né? Totalmente associada aí à indústria. Esses caras tinham alguns elementos de criatividade a mais do que as outras pessoas que eram mais na média do desempenho, né? Então, a gente começou a perceber que eles tinham incubação de ideias muito boa, fusão de ideias, né? E aí a gente chamou esse método que une o pensamento crítico e a criatividade, a gente chamou de criatividade lógica, que acabou entrando aqui no Cientista Industrial, né? No livro, essa metodologia criatividade lógica, né? Baseada nessas observações do que funcionou todos esses 2.500 projetos que a gente viu. Muito, muito interessante. A gente vai falar muito mais sobre isso ainda. Tem um monte de curiosidade aqui nesse tema. Precisamos fazer um intervalo rapidinho agora. Vou dar uma respiradinha e seguir nessa conversa aí para trazer muito dessa curiosidade e das informações que você tem aí para a gente. Vamos fazer um intervalo rapidinho, tá bom, César? Legal. Combinado? Com você de casa aí também? Você aí da sua empresa, da sua indústria também? Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, muito bom ter você aqui conosco. Estamos falando hoje sobre inovação e criatividade, assim, de forma geral. Mas tem muito para a gente discutir, trazendo esses dois temas aí para os negócios, na indústria, nas empresas. E aí, para essa conversa, está comigo lá de Joinville, Santa Catarina, César Eduardo da Silva, sócio fundador da Learn Limitada. César, continuamos na conversa. Disse para você que tinha me instigado, me deixado curioso, quando a gente fala de pensamento crítico, fala de potencial que a gente tem de trazer isso para dentro dos negócios. E a minha dúvida era isso, uma vez que você explanou essa descoberta de alguns sujeitos, eu diria assim, com um pensamento crítico ou com como é que eu diria, uma vibe de inovação mais apurada, né, de criatividade. E aí eu pergunto isso. É perfil? Como é que se dá essa identificação de um pensamento crítico, talvez mais apurado em algumas pessoas, em outras não? É perfil, é formação? E outra, e evidentemente deve ser, é possível se disseminar então esse pensamento crítico para depois se trabalhar, elaborar ações? Como é que acontece isso? Como é que vocês identificam? O que a gente fez, Sebastião, foi consolidar alguns padrões dentro da criatividade lógica, né? Então a gente tem assim, a gente vê o pensamento crítico e a criatividade como habilidades do profissional e que ele pode desenvolver, né? Então se seguir ali a ideia da criatividade lógica, né, que está aqui no livro Cientista Industrial, né, se você seguir, você consegue trabalhar esses pontos e melhorar essa habilidade. E aí, veja, é aonde a gente tem visto em muitos projetos que a inovação surge. Ou seja, você vai utilizando o método para fazer a inovação surgir. Tem uma parte ali, uma etapa ali dentro da criatividade lógica, a gente chama incubação de ideias. E uma das etapas ali da incubação de ideias que a gente chama de possível adjacente. Ou seja, são as coisas que você só faz ou só tem acesso, veja, são as ações, são os conhecimentos que você só tem acesso porque você abriu portas antes, né? Então a gente chama de possível adjacente. Ou seja, eu estou conduzindo um determinado projeto de melhoria de produtividade e eu coleto alguns dados e vou tomando algumas ações, faço alguns testes. Eu só consigo ter algumas visões de como melhorar aquela produtividade daquela determinada área porque eu fiz testes anteriores estruturados. Ou seja, aqueles testes anteriores me abriram um acesso a um conhecimento que ninguém tinha
ninguém tinha. Isso a gente chama de possível adjacente, né, dentro da incubação de ideias, né? E ela abre conhecimentos que simplesmente ninguém tinha, porque você executou de forma estruturada algumas coisas e alguns testes, né, anteriores. E aí, quando eu vejo essas pessoas apresentando para os seus gestores ou para outras pessoas, o que acontece normalmente é assim, ó, as reações que normalmente aparecem, né? Eles dizem assim, ó, nossa, como é que a gente nunca tinha pensado nisso? Ou, cara, da onde tu tirou essa ideia, né? E aí pro cara que teve essa ideia, tem toda uma preparação, tem todo um caminho da criatividade lógica para ele chegar ali, e aquela ideia para ele nada mais é do que o óbvio. Só que apresentado por uma outra pessoa que estava fora, soa como assim, cara, como tu é um profissional criativo, cara, olha só, como é que a gente nunca pensou nisso, né? Só que para o profissional que segue a criatividade lógica, isso é natural. É curioso, né? O óbvio nunca é óbvio, né? Quando a gente se dá conta, não é óbvio assim, né? É muito estudo também, muita busca. César, mas você consegue me dar um exemplo prático aí, talvez, de uma atuação, de uma ação feita depois de todo esse trabalho numa empresa, numa indústria, que a gente possa entender melhor o que mudou, a partir de que ideia? Tem como? Tem. Tem um projeto que eu achei muito interessante, um cara que estava trabalhando numa empresa de tubos e conexões, eles tinham um teste ali para a tubulação ser a prova de fogo. Então, como é que você faz uma tubulação à prova de fogo? Você adiciona determinados componentes ali dentro, cada um numa determinada concentração, e essa fabricação tem que ter seus parâmetros a serem seguidos, seus padrões e tal, né? Aí, posteriormente, se leva esse tubo para um órgão certificador, que tem lá os testes, eles tocam fogo, vê se resiste, por aí vai, né? Só que nenhum tubo estava passando no teste, né? E eles não tinham um teste dentro da empresa apropriado que simulasse aquele teste do órgão certificador, né? Eu vou dar um exemplo, aí é um outro ramo ali dentro da criatividade para ciências exatas, chama-se exaptação. Exaptação é um conceito em que você traz uma funcionalidade de uma outra coisa nada a ver com aquilo e adapta para a solução que você tem, né? Pois esse cara aí, ele estava em casa fazendo um churrasco e de repente, opa, deu um estalo, assim. Ele pensou assim, ó, cara, e se eu botasse a tubulação dentro dessa churrasqueira? Um tambor, aqueles tambor de 200 litros, sabe, de churrasco, fazer churrasco, bem simples, né, de uma forma bem simples, né. Ele, no churrasco lá, opa, isso aqui eu posso botar o tubo aqui no churrasco na casa dele, né? A mulher dele deve ter pensado, ficou maluco agora, né? Como vai furar aqui, botar um tubo aqui dentro para tocar fogo, né? E assim, ó, a solução veio, ele falou, eu levei o tubo lá para a empresa, o tambor lá para a empresa, coloquei o tubo, lógico, ele teve que fazer seus ajustes ali, mas veja, esse é um conceito de exaptação, né? Funcionou o negócio da seguinte forma, ele adaptou e fazia todos os testes na tubulação no tambor de churrasqueira ali. Cara, um tambor custa, sei lá, R$50, né? E aí tem cara que pensa, vamos fazer aqui um sistema aqui de tocar fogo e fazer chão, que custa lá R$100 mil. Não, um tubo de churrasqueira mesmo, bota aqui, vamos fazer funcionar. Ele fez todos os testes, né, toda a formulação no tubo e conseguiu aprovar com isso. Né? Então veja lá, a criatividade lógica pesa muito sobre isso aí. Então, às vezes, a gente tem uma solução na nossa frente aqui, no domingo, fazendo um churrasquinho em casa, tá ali a minha solução para que eu possa testar os meus produtos e fazer ele validar. E a partir dali ele conseguiu validar lá no órgão certificador a tubulação e aí, né, finalizou o projeto dele, né, que era essa aprovação com relação ao tubo que resiste à chama. Que bom isso, né? E deve ser motivador também para toda a equipe, para todo mundo que está envolvido num projeto, né? Quando se tem uma ideia tão criativa e se usa da inovação, né? E, aliás, César, inovação é isso, às vezes ela surge de algo tão simples, né? Como é que vocês caracterizam inovação nesse processo todo? O que é inovação
Porque há sempre também uma máxima de que inovação está muito ligada à tecnologia ou que precisa de muito investimento. Às vezes está aqui na ponta do nariz da gente, não é? No churrasco do domingo. Exatamente, e a inovação só é se gerar valor para alguém, né? Veja, outro exemplo que aconteceu agora semana passada, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, a gente forma grupos de projetos nas empresas, né? E eu sempre pergunto qual é o hobby dessas pessoas. E pode parecer uma pergunta meio estranha, mas uma das coisas que nós temos associado é que as pessoas que têm uns hobbies muito diferentes das demais, né? Diferentes, eu digo, hobbies comuns são assistir televisão, filme, enfim, coisas assim, né? Hobbies diferentes são, eu faço paraquedismo, eu sou faixa preta em karatê, eu sou radialista nas horas vagas, eu sou músico, então são coisas diferentes aí para o pessoal da área de exatas. E isso a gente tem identificado que as pessoas que têm esses hobbies diferentes são pessoas que têm ali a sua criatividade um pouco mais acentuada. Vou te dar um exemplo. Aconteceu semana passada. Tinha um cara estava fazendo um trabalho numa embalagem de uma caixinha, né? Caixinha de papelão. E um dos testes que eram feitos era que você tem que ter uma determinada tração aqui para abrir essa caixinha. Ou seja, ela não poderia abrir no transporte e tal, né? E ele estava fazendo um trabalho de redução de custo com essa caixinha de papelão, né? Ou seja, botar menos cola para fechar a caixinha, mas mantendo a mesma força. E dentro daquela empresa, nunca ninguém tinha medido qual era essa força de tração para abrir essa caixinha, né? Eles só tinham a situação de que não pode, ela tem que parecer violada. Se alguém puxar, né, tem que parecer que puxou, né? E ninguém nunca mediu a força de tração. E aí, olha só, o hobby do cara é pescaria, né? Como é que eu vou medir? Ele pegou uma balancinha daquela de pesar peixe, de 10 pila, que compra ali na casa agropecuária. Na agropecuária. Ele conectou um chaveirinho, uma argola de chaveiro ali e prendeu na caixinha. E aí começou a puxar e viu que o negócio media a força de tração. Olha só, vê, uma solução de R$10, né? Nunca na empresa tinha sido medido a força de tração daquela abertura, a partir dessa balancinha de peixe. Mas veja, olha o hobby do cara, pescaria, né? Já tinha na cabeça, como é que eu peso o meu peixe? Pô, isso aqui pode ser força de tração. E veja só, a exaptação vindo aí, né, que é um componente do raciocínio criativo, que a gente fomenta muito aqui no Cientista Industrial, né, que o livro aí a gente está lançando aí neste mês. Não, fantástico. Então, me fale um pouco mais desse livro. A gente está agora com 2, 3 minutinhos para o final. Me fale um pouco mais da publicação, a quem ela é direcionada também e onde a gente encontra. O Cientista Industrial, esse livro aqui, ele é de minha autoria com base em todas as experiências que a gente teve nesses projetos de otimização de processo e produto na indústria. Ele é direcionado aos profissionais de desenvolvimento de produto, de desenvolvimento de processo, de manufatura, qualidade, que trabalham direto com produtos da indústria e que têm a intenção de fazer ainda melhor aquilo que já fazem. Ou seja, fazendo ainda melhor aquilo que fazem, vão poder se destacar da multidão como profissionais, porque começam a trazer soluções inovadoras, começam a trazer soluções que eram até então impossíveis, soluções disruptivas, utilizando a criatividade lógica, que é o método que tange aí o cientista industrial, né? E você pode encontrar o Cientista Industrial na versão e-book ali na Amazon, na Amazon.com. Conseguem baixar ali o e-book, pode utilizar o aplicativo Kindle no seu notebook, no seu celular ou no próprio Kindle especificamente, né? E físico tem no clubedeautores.com.br, ou pode entrar em contato comigo também via rede social
ali no Instagram, no César Edu Silva 79, né? O arroba César Edu Silva 79, que é o Instagram, ou no LinkedIn também, na rede social LinkedIn, César Eduardo da Silva. Entra em contato comigo ali também, a gente pode bater um papo aí sobre o cientista industrial, como é que o método pode ser útil aí para a sua indústria ou para você como profissional também. Ótimo, maravilha, César. É preciso compartilhar conhecimento, né? Levar informação, é um pouco do que a gente está tentando fazer aqui hoje. Olha, foi um prazer enorme conversar com você, César. Eu diria, além de instigar, foi um aprendizado também. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo de hoje, aqui no canal Empreender. Volte sempre, portas sempre abertas aqui. Legal, Sebastião, obrigado e obrigado a você também que está nos assistindo aí. Muito bem. Sucesso cada vez mais no seu trabalho aí. Seguimos nos despedindo. Muito obrigado a você de casa aí que acompanhou com a gente aqui o Rumo Certo de hoje. Nós voltamos no próximo programa. Forte abraço e até mais.